Olá, estou aqui para mais uma breve, mas importante reflexão e você vai se surpreender com o grau de maldade de um determinado político e candidato. Me permita te perguntar e você responde a você mesmo ou a você mesma, conforme a sua consciência. Você vota em um candidato ou votaria em um candidato para te representar no parlamento ou no executivo, a presidente, por exemplo, sabendo que esse candidato praticou algum tipo de maldade com as pessoas mais humildes, mais necessitadas e principalmente com as crianças? Você se lembra do caso de um professor bolsonarista do Distrito Federal que carimbava as crianças na fila do lanche para impedir que elas repetissem o lanche? Um fato que causou repercussão e indignação da sociedade, que ainda se indigna com a discriminação e a maldade, sobretudo com as crianças, pois não foi um caso isolado, assim como não foi caso isolado aquele do empresário que negou a marmita de comida a uma pobre senhora, marcada pela dor da fome. Olha só, quem já estudou em escola pública, anos atrás, deve se lembrar que havia um lanche que, na maioria das vezes, não alimentava ninguém. Crianças pobres chegavam à escola com o estômago vazio e comia arroz doce no lanche. Aquilo às vezes dava dor no estômago, ou até dor de barriga, como já me aconteceu quando eu estudava no ensino fundamental. Porque, como a maioria dos brasileiros, eu também estudei em escola pública e onde hoje eu sou professor. Outras vezes o lanche era meio copo de gelatina com zero nutrientes. Vez ou outra, um macarrão, uma farofa. Pois bem, em 2009, o governo federal implantou um programa chamado PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. A partir desse programa, a merenda escolar passou a ser refeição com calorias e nutrientes balanceados, com cardápio elaborado por nutricionista. Esse programa foi implantado visando acabar com a desnutrição das crianças e dos adolescentes e atende a 41 milhões de crianças e adolescentes. Vale lembrar que milhões dessas crianças são oriundas das 31 milhões de famílias que estão na extrema pobreza. Você sabe o que isso significa? É que a merenda escolar é o único alimento que essas crianças comem durante todo o dia. Para se ter ideia, eu mesmo já presenciei caso em que a pessoa, ao ganhar uma quentinha, disse: moço, essa é a primeira refeição que eu faço em 2 dias. Mas aí é que vem o grande problema e a maldade a qual eu referi. O último reajuste no valor da verba destinada a esse programa, PNAE, foi em 2017, com valor de 3 bilhões e pouco. Mesmo com a explosão da inflação, o governo Bolsonaro não se comoveu e não se moveu para reajustar o valor. Sabe qual é o valor proporcional destinado por criança hoje? 39 centavos em média, ou seja, um valor que não compra nem a metade de um pão francês, de 50 gramas. Para você ter uma ideia da situação, só em 2021, de 2021 para 2022, a cesta básica aumentou a 26%, somando a inflação de 2018, 2019, 2020, pensa. E tem outro fator importante nesse programa, é que a verba destinada para a compra da merenda é destinada diretamente às escolas que, por sua vez, fazem as compras nos mercados próximos às escolas, fazendo girar a economia local, dando empregos a muitas pessoas nos bairros, nas periferias. Parte do dinheiro é destinada à compra de verduras e frutas de produtores do próprio município, gerando emprego no campo, nas localidades desses municípios. Pois bem, diante de tamanho absurdo na inação desse governo em relação à merenda, o Congresso Nacional aprovou um reajuste de 34% dos recursos destinados a esse programa da merenda, corrigindo apenas parte da inflação. Mas Bolsonaro simplesmente vetou, no momento em que as crianças mais precisam. Isso mesmo, Bolsonaro, aquele que zerou o imposto de importação dos jet skis para favorecer os ricos, ele vetou. O mesmo Bolsonaro que cortou verba da saúde, da educação e das pesquisas e 60% da verba da farmácia popular. E você sabia que ele cortou mais de 90% da verba destinada à habitação? Por esse governo, ninguém mais compra imóvel popular. Tudo isso para colocar no tal do orçamento secreto, para compra de apoio parlamentar. Um valor que passou de 30 bilhões em 2020 para 38 bilhões atualmente. E o fundo eleitoral, para fazer campanha de político?
Em 2018, antes de Bolsonaro assumir o governo, era de 1,7 bilhão. No governo Bolsonaro, saltou para esse fundo eleitoral saltou para 5 bilhões. O Bolsonaro que prometeu acabar com a mamata dos políticos. A situação atual da merenda escolar só não é mais grave, embora existam casos em que as crianças passam por constrangimentos, como ter que repartir um ovo para mais de 2 alunos. Porque os municípios e os estados estão destinando mais verbas para compensar o resultado do descaso, da irresponsabilidade e da indiferença de Bolsonaro com o sofrimento causado pela fome dessas crianças. Eu mesmo já presenciei um caso comovente outro dia, quando uma de minhas alunas, uma aluninha me disse: professor, estou passando mal. Eu perguntei: o que está acontecendo? Você quer que eu chame a coordenadora? Ela me disse: não, professor, é que eu não comi nada desde ontem. Será que o lanche vai demorar? Só quem sabe o que significa a fome, quem já passou pela fome. E você acha que para por aí? O governo Bolsonaro acaba de cortar 60% dos recursos destinados à manutenção do programa da farmácia popular, um programa que foi instituído pelo governo federal em 2004, com a finalidade de conceder medicamentos com desconto de até 90% ou gratuitos para doenças graves e também até fraldas descartáveis, fraldas geriátricas. Tudo isso subsidiado pelo governo federal. Com corte na verba, significa que pessoas com doenças graves como diabetes, hipertensão, osteoporose e outras doenças graves, e que dependem da farmácia popular porque não podem comprar, passam a correr sérios riscos de vida. E pessoas pobres que fazem uso de fraldas descartáveis, fraldas geriátricas. O que será dessas pessoas? Tudo isso para contemplar o chamado centrão, que não abre mão da sua fatia. Como nós, como cidadãos e eleitores, podemos nos conformar e não nos indignar com tamanha injustiça? Se você é dos que não se conforma com a injustiça, dá um like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assisti-lo.